Sei que você vai querer ser uma de nós. Quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas, porque juntas somos invencíveis. É tão bom poder sorrir e o mundo iluminar. Venha se juntar a nós. Sei que você vai querer ser uma de nós. Fala galera, eu sou o Pop e nesse vídeo eu vou falar sobre Fate, a saga Winx, inspirado no desenho Clube das Winx que eu assistia quando criança. Esse vídeo vai ser totalmente sem spoilers, contando um pouquinho das minhas impressões sobre a primeira temporada da série, sobre os personagens, mas sem revelar nada da trama, então pode assistir tranquilo. Se você tá por aqui é porque provavelmente assistia Winx quando criança, então se você assistia já conta pra mim aqui nos comentários qual a sua fada favorita e vamos pro vídeo. Para começar, eu vou falar que assim como em qualquer outra produção, as minhas críticas são baseadas no que eu assisti e no quanto aquilo me fez gostar ou não, e não em uma produção prévia ou no que aquilo foi inspirado ou adaptado. É óbvio que é quase impossível fugir de comparações, mas eu acho que se você vai assistir uma coisa nova criada por alguém completamente diferente, não tem por que você vir com uma expectativa prévia para não estragar sua experiência, sabe? E foi assim que eu assisti Fate, a saga Winx. Eu comecei o primeiro episódio sem pensar muito nas mudanças de alguns personagens, que inclusive já causaram várias polêmicas na internet, e sem esperar muito com relação ao desenho, e acabei me surpreendendo. A primeira coisa que me chamou a atenção em Fate foi a trilha sonora, que logo no primeiro episódio entregou duas músicas que eu adoro, e no decorrer da série, várias outras. Tem música da Grimes, Dua Lipa, Kesha, Rosalia e várias outras, e eu preciso dizer que assim que começou a tocar o We Appreciate Power da Grimes, eu quase dei um pulinho por aqui. Mas apesar do lado positivo da trilha sonora, também temos o lado negativo, porque ela não casa com momento nenhum da série. Isso costuma acontecer em várias produções teen, que é colocar a música tocando pra dizer que o personagem da série tá escutando a música, gerar um buzz, o fandom curtir, só que não acrescenta nada pra trama, sabe? E esse é um ponto negativo, pelo menos pra mim isso soa como um erro, um ponto negativo, porque existem outras produções que se preocupam melhor em escolher suas músicas para que elas casem com os momentos em que elas estão sendo tocadas. Eu vou citar aqui um filme que faz isso com maestria, que é Sucker Punch, do Zack Snyder, porque todas as músicas escolhidas para esse filme, as letras contam uma história pra gente, acrescentando e agregando o que está sendo contado no filme. Então eu sou apaixonado pela trilha sonora desse filme. Se vocês não conhecem, procurem Sucker Punch, do Zack Snyder. A trilha sonora está disponível em todas as plataformas digitais, é incrível. E esse tipo de trabalho e de cuidado com relação à trilha sonora me agrada muito, porque não é só tipo, ai, vamos colocar essa música aqui tocando porque a galera depois vai falar na internet, sabe? Enfim, dito isso, a gente passa para a apresentação das fadas Winx, que na série são Bloom, Aisha, Terra, Stella e Musa. Todas elas são muito bem apresentadas e no decorrer dos episódios, os seus maiores segredos são revelados para que a gente conheça melhor cada uma delas. É claro que o foco principal fica com a Bloom, que está atrás da sua origem, já que ela é uma fada filha de humanos normais, mas ela é meio chatinha e não cativa tanto o espectador, pelo menos eu achei. As outras fadas são muito bem apresentadas também e têm seus momentos, mas a primeira impressão de uma delas em específico me deixou um pouquinho irritado. Eu digo primeira impressão porque com o passar dos episódios ela vai mudando e crescendo como personagem, mas a primeira impressão é a que fica e eu fiquei um pouquinho irritado com ela, mas vamos falar um pouquinho sobre quem é essa personagem. A Terra é uma personagem muito mal apresentada, visto que a construção dela é total estereótipo daquela gordinha irritante que todo mundo acha chata, mas que ela é vendida para o espectador como super engraçada pelas suas atitudes, sabe? E a gente tem que rir dela e tirar sarro dela por conta do que tá rolando e por conta da piadinha que tá rolando. Eu acho isso muito chato e personagens desse tipo já não precisam mais ser apresentados, principalmente para o público teen. Eu acho que esse tipo de personagem já morreu lá no passado, já deveria ter mudado, já deveria ter evoluído, mas eles continuam apresentando pra gente personagens desse tipo. Comentando lá no Twitter sobre isso, eu até postei dizendo que ela é praticamente a encarnação de todas as personagens da Melissa McCarthy, que a gente ri porque ela é naturalmente engraçada, mas não no bom sentido, sabe? Esse é um estereótipo com relação à personagem gorda que está sendo inserido em filmes e séries há muito tempo e que eu acho que já deveria ter chegado a hora de ter sido quebrado. Alguns filmes, óbvio, estão trazendo uma coisa diferente dessa, estão quebrando esse estereótipo, mas gente, uma produção da Netflix voltada para o público teen ainda apresentar uma personagem desse tipo,
Eu acho que a gente não precisa mais disso. Outra coisa com relação às Winx é o visual delas. Todas elas vestem roupas com cores que remetem aos seus poderes. A Bloom, por exemplo, tá sempre com uma jaqueta vermelha extremamente horrível, assim. Se eu pudesse escolher um figurino pra Bloom, eu não escolheria aquela jaqueta porque eu achei muito feia. Mas enfim, não é sobre isso que eu vou falar, é sobre as cores que elas vestem e a Bloom tá sempre de vermelho. A Terra sempre veste tons verdes, a Stella tá sempre de amarelo ou de rosa, a Aisha tá sempre de azul para remeter a cor da água e ela inclusive sempre tá com umas tranças com fios meio azuis também, e a Musa tá sempre de roxo. Com tudo isso aqui eu não preciso nem dizer que roxo é a minha cor favorita, né? Tô até de lente aqui para homenagear a minha fada favorita dessa série, que é a Musa, porque todos os visuais e todos os looks que ela veste me agradaram demais, eu fiquei muito apaixonado por ela. Mas é óbvio que não é só por conta do visual que eu fiquei extremamente apaixonado pela Musa. Tem muita coisa sobre ela que me agradou demais. Sendo uma das minhas fadas favoritas junto com a Aisha, porque são as mais interessantes, a Musa é muito cativante e me pegou logo de cara, porque a Elisha Applebaum, que interpreta a Musa na série, é muito carismática. E todo o arco da Musa no decorrer dos episódios e o crescimento que a personagem tem, mostra que ela é uma das Winx mais legais de toda a série. Outro destaque de personagem que eu deixo aqui é a diretora de Alfeia, interpretada pela Ivy Best. Ela tem aquele ar de autoridade classuda, sabe? Bem fina, chique e sombria em alguns momentos, e eu preciso dizer que eu adorei o desenvolvimento da personagem e os acontecimentos com relação a ela. Eu não vou falar muito para não soltar spoilers, mas eu gostei bastante dela. A Stella, Fada da Luz, tem um bom crescimento com relação à personalidade dela no decorrer dos episódios, mas nada de novo sob o sol, visto que ela é quase uma Regina George de Alfeia. Inclusive o plot twist de redenção é idêntico ao da Regina, e isso não me agrada muito porque a gente já tá acostumado com personagens como essa, meio Regina George, chatinha e tal, então eu acho que a gente precisa de coisas novas, coisas diferentes, sabe? A Sage Soverall, que interpreta a Beatrix, uma fada do ar, é muito interessante, porque ela praticamente inicia todo o arco vilanesco de Alfeia, e faz isso de maneira muito interessante para quem tá assistindo. A Beatrix é o tipo de personagem que você ama ou você odeia, mas que se você odiar, você vai ter que aprender a gostar em algum momento, porque ela vai estar sempre presente nos momentos mais interessantes da série. Os poderes de ar dela são apresentados como correntes elétricas e são um dos mais interessantes de se assistir em tela, e é sobre isso que a gente vai falar agora, o CGI com relação aos poderes das fadas. As cenas em que as fadas usam os poderes dos elementos estão visualmente muito interessantes e reais, principalmente os da Bloom, porque parece que gastaram todo o orçamento da série no CGI dos poderes dela. O fogo é muito bem feito e convence quem tá assistindo, e esse era um dos pontos que eu tava meio com o pé atrás, porque eu acho que existem séries que você vai assistir sabendo que o CGI vai ser uma porcaria, e existem outras séries que você vai assistir esperando algo bom. Fate foi uma dessas séries que eu tava esperando alguma coisa boa e eu acabei gostando do resultado. Apesar de achar que poderia ser muito melhor, eu preciso dizer também que não é tudo isso que estão falando pela internet, porque tem gente gongando muito a série, falando que os efeitos são péssimos, sendo que não é. Me agradou bastante, eu gostei pro nível de uma série. É óbvio que as pessoas estão esperando coisas absurdas, mas assim, no normal do que a gente está acostumado a assistir, me agradou muito. A água controlada pela Aisha, por exemplo, fica muito bem em tela, e tem um momento que é o auge da fada d'água, que ela usa os poderes dela e é muito da hora. A Terra, eu acho que eles poderiam ter explorado um pouquinho melhor os poderes dela. É óbvio que a gente tem uma cena aqui e outra ali, mas eu acho que na próxima temporada talvez eles usem mais disso, porque nessa temporada ficou meio tipo, meh. A Musa, apesar de eu ter gostado muito da personagem, ela é a única que fica atrás nesse ponto, porque todos os poderes dela não são tão visuais quanto as outras. Então o único CGI utilizado quando ela realmente está usando os poderes dela é a mudança na cor dos olhos. Mas como eu disse, todo o orçamento com relação ao CGI fica pra Bloom, porque a personagem tem cenas muito legais usando fogo pra lá e pra cá e queimando a bagaça toda. Ah, e uma coisa que eu não poderia deixar de falar é que Fate bebe muito da água de Sabrina, que foi cancelada pela Netflix. Eu não queria fazer essa comparação, mas é praticamente impossível. Todo o apelo sexual da série, de algumas cenas,
o lance do triângulo amoroso, as magias. Sério, tiveram cenas que eu até achei que foram resgatadas do roteiro de Sabrina, porque são praticamente idênticas. E os casais são a coisa mais sensal ever, bem na vibe Sabrina mesmo. Todos eles, mentira, todos não, porque tem o arco da musa com o namoradinho, que é bem divertido, mas o resto é muito forçado, uma chatice e, assim, zero química real. Inclusive a Bloom, interpretada pela Abigail Cohen, era a Dorcas, uma das bruxas de Sabrina. A armadilha tá aí, cai quem quer. E sobre os personagens masculinos, depois da gente ter falado de todas as mulheres da série, bem, nenhum deles me interessou de verdade, porque todos são muito rasos. Eles até tentam aprofundar um ou outro em alguns momentos, mas não funcionou pra mim. Todos eles são muito chatos e assim, eu acho melhor a série focar nas fadas mesmo, porque elas são um momento. Mas é isso, apesar de vários pontos negativos, a minha balança acabou pesando pro lado positivo da coisa, porque o último episódio de Fate me pegou demais, foi o auge da série pra mim, e ela num total me agradou bastante e me deixou querendo mais. Eu espero que a Netflix faça a coisa certa dessa vez e não cancele a série, porque assim, Winx, né minha gente? Ainda tem muita coisa pra contar, muita coisa pra apresentar pra gente, e eu espero que eles façam isso da melhor maneira possível, sem correria e sem cancelamento, por favor, dona Netflix. E você, já assistiu Fate? Então conta aqui nos comentários o que você achou da série e qual sua fada favorita. A minha é a Musa, maravilhosa. Eu tô apaixonado por ela, quero ver muito mais dela na próxima temporada. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, deem um like, se inscrevam no canal. Não esqueçam de ativar o sininho de notificações para receber todos os próximos vídeos. Valeu e até a próxima. Tchau!